Olá pessoal, eu sou o Leonardo Estopa. Gostaria de convidar vocês para curtirem o meu canal no YouTube, que é o youtube.com/user/Leonardo Estopa. Mas nesse momento eu gostaria de te convidar para curtir um pouquinho do meu trabalho aqui na TV 247 e curtir também esse canal. Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer uma comparação histórico-teológica e vou provar para vocês que o que a esquerda está sofrendo hoje no Brasil é exatamente o motivo que levou Jesus Cristo a ser crucificado no passado. Antes de mais nada, eu não estou comparando nenhum político com Jesus Cristo. Então, antes de dar a conversinha, eu gostaria que vocês entendam que não tem comparação, nenhum político é digno de ser comparado com Jesus Cristo. Outro ponto importante, quando eu falo de esquerda, eu não estou falando de um político que se diz de esquerda, mas esquerda como ideologia política. E mais importante ainda, tudo que eu disser aqui a respeito de Jesus, religião ou coisas correlatas foram retiradas de fontes de um curso de bacharelado em teologia. E se vocês não gostarem do que eu falei, vocês podem reclamar direto com os autores, as referências estão nos comentários logo abaixo. Então vamos lá, né, gente? Antes de mais nada, vamos pensar o motivo da vinda de Jesus para a Terra. Todo mundo já escutou aquela ideia de que o povo de Israel foi o povo escolhido por Deus. Mas qual que será o verdadeiro significado de ser o povo escolhido por Deus? Quando Deus escolheu o povo de Israel, Deus deu para o povo de Israel a responsabilidade de espalhar para o resto da terra os ensinamentos de Deus, ou seja, a religião era para ser compartilhada com os demais povos da terra. Só que os judeus chegaram à conclusão que no lugar de compartilhar Deus com o resto da terra, seria mais interessante para eles guardarem o Deus exclusivamente para eles. Eles usaram o fato deles serem o povo de Deus de uma forma egoística. Por que nós vamos espalhar Deus para o resto da terra? Vamos segurar Deus só para nós. Então veio Jesus Cristo exatamente para quebrar esse paradigma. Se você prestar atenção, você vai ver que Jesus Cristo veio exatamente para que Deus fosse apresentado para todo o planeta, para todos os povos da terra, sem distinção de ser ou não judeu, de ser ou não pertencente às doutrinas que antes eram as doutrinas do povo de Deus, que era o povo que tinha a responsabilidade de levar Deus para o mundo. Nesse momento teve uma certa disruptura entre os judeus e Jesus Cristo, porque no lugar, o que os judeus faziam na época? Os judeus pregavam, normalmente, para os grandes judeus. Seria uma espécie de religião elitista. As pessoas que estavam, por exemplo, vamos dizer, em Israel, mas não eram descendentes de judeus, não eram judeus convertidos, elas não tinham nem acesso à religião, como não podiam nem sentar à mesa com o judeu. Jesus veio com uma ideia completamente diferente. Todos os povos são povos de Deus e a partir de agora já não tem mais essa coisa de ser descendente judeu, de ser convertido a judeu. Não, Deus é para todo mundo. Essa forma inclusiva de apresentar um Deus que ama todos de forma igual gerou um certo desconforto naqueles que antes tinham a exclusividade de Deus. E é nesse momento que eu chamo a sua atenção. Não estou fazendo uma pregação, eu estou fazendo uma análise política. Vamos pensar o que aconteceu na época. As pessoas queriam, determinadas pessoas, em especial o povo de Israel, eles queriam ter um monopólio, ou seja, uma exclusividade de serem o povo de Deus. Jesus Cristo veio como uma disruptura, não. Deus é a terra inteira, todos os povos que se converterem serão o povo de Deus. Então daí os judeus ficaram um pouco revoltados com isso e isso levou eles a uma fúria tão grande que eles chegaram, inclusive, a crucificar Cristo. Naquele momento, eles conseguiram convencer parcelas da população que Cristo estava errado, porque Cristo tinha uma ideia de redistribuição e igualdade. Uma redistribuição que não seria necessariamente uma redistribuição de renda, mas uma redistribuição de status social. Porque você imagina, olha, determinados povos são povos de Deus, determinados povos não são povos de Deus. É uma desigualdade muito grande para aquela época. E vem Jesus Cristo e fala que não. Todos aqueles que quiserem ser povo de Deus, indiferente de serem ou não nascidos, por exemplo, de pessoas de Israel, serão povo de Deus. Essa ideia de inclusão levou Jesus Cristo a ser crucificado. Agora eu vou trazer a coisa para a ideia da esquerda. Por que eu falo a ideia da esquerda? Vamos pensar de onde que veio a sociedade humana. A sociedade humana, depois que ela passou a ser sociedade, ela veio da ideia, digamos que a ideia do capitalismo, a ideia, não necessariamente o capitalismo como a gente conhece, dono de fator de produção, mas a ideia de quem tem mais manda mais, né? Desde a monarquia, que seja o que for,
Quem tem mais poder manda e os demais obedecem. Essas pessoas que mandam, normalmente, elas têm pouca, assim, se importam pouco com os menores. Isso é uma tendência natural de um sistema, digamos que um sistema menos humano, menos humanitário. E é esse sistema menos humanitário, por exemplo, que é o sistema liberal, o sistema de Adam Smith, o sistema que, olha, se uma pessoa não tem as capacidades de administração, as capacidades produtivas, que ela morra de fome, isso não me importa, porque é a lei do mais forte, isso é uma tendência natural da seleção de todas as espécies, não só da espécie humana. Então, quando a gente traz isso para a realidade atual, por exemplo, essa realidade que veio do capitalismo selvagem, a gente tem a máxima liberal, que é aquela máxima de que, olha, eu tenho um emprego para te oferecer e eu te pago um pão por dia. Você quer comer por um pão por dia ou você quer morrer de fome? Ah, eu não posso morrer de fome, eu trabalho por um pão por dia. Foi assim que nasceu o capitalismo, e por mais que existam críticas do tipo, olha, mas se essa pessoa não tivesse trabalhado para esse capitalista, essa pessoa teria morrido de fome. Eu concordo com essas críticas, a questão não é discutir essas críticas, a questão é perguntar se a gente precisa manter esse tipo de raciocínio para a realidade de hoje, em que nós temos capacidade de produção para que todos consigam comer. Mas vamos continuar, né? A ideia do capitalismo selvagem, que é uma ideia completamente exclusiva, é uma ideia em que aquela pessoa que conseguiu acumular mais capital e é dono dos fatores de produção, ela automaticamente consegue pagar para o funcionário aquilo que o funcionário precisa para viver, né? Gerar um local para ele dormir, isso acontece no interior do Brasil, por exemplo, nas fazendas, um local para dormir e uma comida para ele comer, só isso. O resto ele vai produzir 10, 12 ou até 14 horas no verão, independente de qualquer lei trabalhista. Isso é uma realidade que está voltando, principalmente já está no interior do Brasil, onde a fiscalização contra trabalho escravo hoje já está muito mais reduzida do que antes. Essa exploração sem limite, ela é interessante para quem explora. E eu não falo que existem pessoas ruins que fazem isso. Eu falo que o ser humano é ruim. Porque aquela pessoa que antes era muito boa, quando se ela de uma hora para outra virar o dono dos fatores de produção, ela vai inverter. A gente sabe histórias, por exemplo, contam histórias, né, porque eu não estava lá, de que os escravos que eram libertos, por eles saberem falar a língua da África, eles se tornavam comerciantes de escravos, ou seja, os próprios povos que antes eram trazidos como escravos, sabiam a dor de ser escravo, quando eles conseguiam a liberdade, eles começavam a escravizar o próprio povo, e o próprio Paulo Freire já falava que o sonho, né, quando a educação não é libertadora, o sonho de qualquer oprimido é se transformar em opressor. Aí vem a ideologia de esquerda que tanto incomoda as pessoas. E por que incomoda? A ideologia de esquerda é uma ideologia redistribucionista. A ideia da redistribuição não é só uma ideia de pegar uma Bolsa Família e entregar para uma família pobre. Vamos pensar, vamos voltar no caso de Jesus Cristo. Jesus Cristo falava que todos os povos são dignos, né, de aprenderem a respeito de Deus, todos os povos são dignos de amarem a Deus e Deus ama todos os povos. Isso prejudicou muitos judeus porque eles tinham antes a exclusividade de serem povo de Deus. Nesse segundo momento que eu falo com vocês agora sobre a esquerda, uma realidade mais atual, a ideologia de esquerda, que eu vou falar com toda sinceridade, que eu nem sei se os políticos realmente querem colocar no Brasil, a ideologia de esquerda ela é veementemente atacada no Brasil porque ela, de certa forma, ela briga com determinados interesses. O que é uma ideologia de esquerda? A redistribuição. Quando eu falo redistribuição, não é necessariamente retirar, por exemplo, de um cara que é rico e entregar para um cara que é pobre. Não necessariamente isso através de Bolsa Família. Mas vamos pensar. Olha, você já parou para pensar quantos brasileiros não têm oportunidade de se transformar em um profissional de mercado porque eles não têm acesso a um curso, porque eles não têm condição, por exemplo, de ficar 4 horas sem trabalhar por dia para fazer uma faculdade. Nem é pagar a faculdade, não. É porque eles precisam trabalhar tanto para ganhar a vida que eles não têm condição de parar de trabalhar para estudar. Nesse sentido, quando você pensa numa ideologia de esquerda, você pensa numa ideologia inclusiva que dá condições para as pessoas estudarem, que dá condições para que as pessoas tenham tranquilidade. Imagina que um pai de família vai desesperadamente guardar dinheiro porque se um filho adoecer, ele tem que ter dinheiro para pagar um médico. Não, se você tem um sistema de saúde público, você não precisa guardar tanto. Você pode investir, por exemplo, na educação dos filhos. Isso é uma realidade que a China está vivendo. Lá, as pessoas não gastam, elas só guardam dinheiro com medo de ter problema de saúde. Inclusive é criticado pelo mundo inteiro. Mas enfim, quando a gente pensa num sistema de inclusão, a gente pensa num sistema que vai dar as mesmas oportunidades para que as pessoas partam da mesma, digamos que do mesmo patamar social.
Imagina que se todos têm a mesma capacidade de estudar, se todos têm a mesma capacidade de se tratar, né? Mesmo acesso à saúde. O cara rico lá ele tem o particular, mas o pobre também tem a saúde pública. Se todos têm acesso à educação, todos têm acesso àquilo que eles gostariam de ter para evoluir na vida, todos vão ter condição de chegar num patamar superior. Isso é a ideia da esquerda. E a ideia da esquerda não é só, digamos que, dó dos outros, não. É uma ideia até inteligente, que você imagina que a partir do momento que você investe numa sociedade, essa sociedade se torna mais produtiva e automaticamente você tem mais, digamos que, output econômico. Você tem mais economia numa sociedade onde as pessoas são mais produtivas, são mais estudadas, são mais inteligentes. Você tem menos criminalidade, afinal de contas, você deu oportunidade para as pessoas estudarem. Não é o inverso, não é porque você vai o cara lá tá matando, você vai dar educação para ele parar de matar. Não, é exatamente porque desde criança o cara teve acesso à educação que ele não vai precisar de se transformar em criminoso no futuro. Essa ideia de redistribuição de esquerda ela é muito linda, mas por que a gente tem uma parte da elite que não concorda de forma alguma com isso? Agora eu volto mais uma vez a fazer a comparação. Da mesma forma que os judeus ficaram muito incomodados com a ideia de eles não serem mais os exclusivos filhos de Deus, mas Jesus Cristo trazer a ideia de que todos são filhos de Deus, as elites brasileiras, elas de certa forma ficam incomodadas com a ideia de que determinadas pessoas vão concorrer recursos com elas. Aí as pessoas costumam me contradizer quando eu digo isso, falando coisa do tipo, isso é conspiração, elite não é contra o pobre, não existe essa divisão. Não, você acha que não existe, mas você tem que entender que os recursos são limitados e os interesses são contrários. Vamos pensar o seguinte, o Estado tem um dinheiro de arrecadação. Esse dinheiro de arrecadação, ele vai ser empregado em algum lugar. O dinheiro que foi arrecadado, ele pode ser empregado, por exemplo, uma coisa que está muito em discussão agora, no auxílio moradia dos juízes. O dinheiro que é empregado no auxílio moradia de juízes, porque ele foi gasto ali, ele não pode ser investido, por exemplo, no FIES. O dinheiro que foi empregado, por exemplo, nos 60 dias de folga dos juízes, ele não pode ser empregado, por exemplo, num ProUni. Vamos pensar uma coisa que é muito debatido hoje. A gente tem governos de esquerda, nós normalmente investem em universidades e hospitais. Já os governos de direita, eles gostam de investir em obras de infraestrutura. Obra de infraestrutura é a coisa mais fácil que tem de você desviar a verba. Por quê? Você vai construir um asfalto de todo tamanho. Naquilo ali você combina, por exemplo, com a empreiteira de te devolver parte daquele dinheiro. Como é que você vai combinar com um médico? Como é que você vai combinar com um professor? Olha, eu vou pagar seu salário, mas você me devolve parte. Só do tipo de investimento você já consegue ver que existe um interesse muito grande de pilantragem e desvio de verba. Por quê? Quando uma política foca demais no investimento com empreiteiras e foca pouco no investimento com ser humano, por exemplo, médicos e professores, daí você vê que existe uma margem muito grande para desvio de verba. Olha, eu quero contratar por 5 bilhões a reforma de um asfalto. Lógico que a reforma desse asfalto é importante, mas o foco nesse tipo de serviço é exatamente porque esse tipo de serviço possibilita muito maior desvio de verba. Então, de cara, você vê que existe um confronto muito grande. Um grupo quer redistribuir renda através de saúde pública e através de educação pública. O outro grupo não quer esse tipo de coisa e usa o argumento de que a meritocracia resolve esse tipo de problema. Mas, em compensação, ela pega o mesmo dinheiro público e investe, por exemplo, numa reforma de uma licitação de 5 bilhões, desses 5 bilhões, 2,5 foram desviados, porque a empreiteira passou através das malas de Gedel o dinheiro de volta para esse grupo político. Então, gente, quando a gente pensa, por exemplo, olha, ou o governo investe no Bolsa Família e tiram as pessoas da fome, ou o governo investe, por exemplo, no Bolsa Caderno de R$3.000, que alguns juízes têm, por exemplo, R$3.000 para cada filho. O Estado tem dinheiro limitado, o Estado tem que escolher onde ele investe. Alguns grupos, as elites, fazem pressão para que o Estado invista o dinheiro de um jeito, enquanto as elites conseguem fazer a própria sociedade pobre, que precisa do investimento em educação, saúde, segurança pública e até mesmo bolsas contra a miséria, lutarem contra os próprios interesses. Por exemplo, indo para o protesto do Pato Amarelo. Agora, não fica só no Estado, né? Tá quase acabando. Não fica só no Estado, não, gente. Quando a gente pensa na iniciativa privada, a gente vê mais uma vez que existe um oposto de interesses. Vamos pensar o seguinte.
Quanto mais o setor privado gasta com o ser humano, ou seja, com o empregado, menor é o lucro. Se o cara vende, o cara vende lá para fora, por exemplo, uma peça para ser utilizada em determinada coisa por R$1.000. O custo dessa peça envolve mão de obra. Então, se o cara, por exemplo, consegue diminuir o valor da mão de obra, por exemplo, o salário brasileiro agora está caindo, ele consegue ter um lucro maior quando ele vende esse produto lá fora. Se o cara consegue contratar um funcionário sem pagar o FGTS, a folha de pagamento dele caiu, ele consegue ter um lucro maior, mais competitividade do produto dele lá fora. Se o cara consegue, por exemplo, convencer a pessoa a não pagar mais o INSS, que esse é um dos motivos da reforma trabalhista, menor é o custo de produção, mais lucro o empresário tem lá fora. Se o cara consegue negociar, por exemplo, uma contratação intermitente em que ele não precisa pagar férias, maior ainda é o lucro dele e ele consegue vender o produto dele com mais margem de lucro. O que eu estou querendo dizer para vocês é que por mais que tentem dizer que não existe esse dualismo entre patrão e funcionário, na prática os interesses são opostos. É claro que quem precisa do mercado interno gostaria de um mercado interno aquecido em que os funcionários estão ganhando bem, mas ninguém quer pagar bem para o próprio funcionário. O cara que é dono de um supermercado naquela cidade, ele gostaria muito que todo mundo da cidade estivesse ganhando bem para comprar no supermercado dele, mas ele, em micro, ele particularmente, não quer pagar bem pro funcionário dele. Isso é um problema muito sério, porque a pessoa pensa isoladamente, de forma egoísta, que ela consegue destruir a economia como um todo. Então, só resumindo, gente, qual a comparação que eu fiz nesse vídeo? A comparação que eu fiz nesse vídeo é que, assim como Jesus Cristo foi crucificado porque Jesus Cristo trouxe a ideia de que Deus está disponível para todos e brigou com os judeus que gostariam de ter Deus disponível só para eles, a esquerda brasileira está em processo de crucificação porque as elites conseguem convencer a população que mais precisa da esquerda de que a esquerda é ruim. Mas por quê? Porque a esquerda tem uma visão de distribuição dos recursos. A esquerda quer retirar das elites parte do dinheiro do governo para poder investir nos mais pobres, assim como a esquerda quer retirar dos empresários parte do lucro que eles guardariam só para eles para entregar para os funcionários. Então, é exatamente esse conflito de interesses que faz com que a gente tenha protestos do Pato Amarelo. Não existe absolutamente nenhuma luta contra a corrupção no Brasil. Não existe nenhuma intenção em acabar com a corrupção e agora, mais do que nunca, eu tenho certeza que vocês não têm dúvidas disso. A única intenção de tudo isso que está acontecendo no Brasil hoje é uma modificação de onde vai o dinheiro que é produzido dentro do Brasil. Antes, o dinheiro que era produzido dentro do Brasil estava sendo distribuído de uma forma um pouco melhor. Agora, o dinheiro, tanto arrecadado pelo Estado quanto produzido pela iniciativa privada, vai um pouco mais para as elites, para que elas, de certa forma, consigam gozar do resultado desse golpe de Estado que a gente teve no Brasil. A onda é que existem interesses conflitantes. Eu agradeço você que acompanhou até aqui, se você conseguiu ter a paciência de acompanhar até aqui. Vou deixar aqui as referências a respeito do que eu falei em termos de religião. Muito obrigado e, por favor, se você não gostou do que eu falei a respeito de judeus, Jesus, essas coisas, conversem diretamente com os donos dos livros que eu li para tirar essas informações. Muito obrigado e até mais.